Teoria da contabilidade é o tema principal de hoje, e o assunto que eu quero tratar será sobre a estrutura teórica da contabilidade. É uma estrutura teórica que é possível identificar de acordo com Kahn, ou seja, 3 relações com relação à estrutura teórica da contabilidade. Isto porque eu já gravei o vídeo anterior tratando sobre este autor, né, que é o Vernon Kahn, as contribuições de Kahn basilares para a contabilidade, para a teoria da contabilidade. Ele é de 1990, pelo menos a citação aqui. E no vídeo anterior, eu comecei a falar sobre ele, e ali nós aprendemos, ou então eu compartilhei com vocês aqui, que a concepção de teoria, né, de teoria contábil para esse autor, ela basicamente é dedutiva, ou seja, ela começa do geral e chega para o particular, e é formado por 3 níveis distintos, decrescentes de generalização para a teoria contábil. Então ele começa trazendo a ideia de que a teoria contábil começa a partir dos postulados e das definições e os objetivos da contabilidade, os postulados. Em segundo nível, seriam os princípios, os padrões, e o terceiro nível seria os procedimentos ou métodos, sendo que o primeiro nível ele é mais teórico, enquanto que o terceiro nível ele é mais prático. E aí, esta então é a maneira como ele entende a definição do que seja teoria contábil, principalmente na contabilidade, né? Então, hoje eu quero falar sobre continuando isso, né, sobre as 3 relações numa estrutura teórica para esse autor. E aí ele traz quais? São 3. Relação lógica ou sintática, relação lógica ou sintática de uma teoria, relação semântica e relação pragmática. Veja o que ele diz. Mas antes disso, o livro que eu estou utilizando é esse aqui, ó, Estudando Teoria da Contabilidade. São vários autores, né? Vários autores. O link desse livro está na descrição, caso você tenha interesse. Relação lógica. Estamos tratando de estrutura teórica, tá? E quais são as relações que esse autor coloca. Relação lógica ou sintática. Como expressão cognitiva, a teoria se expressa como expressão cognitiva. A teoria se expressa a partir das regras gramaticais de uma determinada língua. Se houver uma expressão algébrica ou aritmética, por exemplo, esta relação pressupõe as regras usuais da matemática. Então, basicamente, ele está falando que numa estrutura teórica existe uma relação lógica mesmo com a própria língua, né? Na questão da gramática. Relação semântica. Relação semântica. Nesta relação, a teoria se expressa pelas associações entre palavras, sinais ou símbolos com os objetos ou eventos do mundo real. E semântica tem a ver com significado. Então, esse segundo nível que ele coloca aqui, essa relação, na verdade, tem a ver com as associações, né, entre palavras, entre sinais ou símbolos, e com os objetos concretos, com os objetos reais. Então, sai do abstrato para o real, para o concreto, né? A relação semântica, então, é a questão do significado. E relação pragmática, que é a última que ele coloca no texto. Aqui a teoria é revelada a partir de declarações em torno do objetivo da contabilidade, voltado para o fornecimento de informações úteis para certos grupos de tomadores de decisões. Nessa perspectiva, uma abordagem típica é a formulação teórica de modelos de decisão, cuja premissa é a de que a contabilidade deve satisfazer necessidades informacionais de usuários. Então, a estrutura teórica, ela, segundo esse autor, respeita essas 3 relações. A relação lógica ou sintática da sua estrutura é como se fosse uma gramática, uma maneira de se fazer, de estruturar as regras, né, por si só, da teoria. A relação semântica, que tem a ver com o significado em si disso, e a relação pragmática, o que é essa estrutura sintática e semântica é aplicada na realidade. E aqui ele traz um exemplo como forma de expressar isso melhor nessa última parte, uma abordagem, modelos de decisão, por exemplo, que os relatórios contábeis eles são feitos para atender às necessidades informacionais de usuários. Então, são essas 3 relações, tá? A pragmática é aquela aplicação no mundo. Kahn, de 1990, ou seja, o Vernon Kahn, portanto, define teoria da contabilidade nos seguintes termos. Vamos ver, então, os termos. Tendo já visto, né, que ele coloca nesta ordem de postulados até procedimentos e de relação sintática até relação pragmática. Por fim, ele coloca a definição que ele entende, né, de teoria.
contábil. De teoria só, né? Nós visualizamos uma teoria geral da contabilidade como um conjunto de pressupostos, definições, princípios e procedimentos de reconhecimento e mensuração cujo propósito é a determinação ou designação da riqueza em forma de rendas e capital. A partir dessa concepção, estabelece-se uma abordagem metodológica para o teste das teorias em contabilidade denominado critério de verdade, entre aspas. Tais elementos admitidos como próprios de uma teoria autêntica derivam de circunstâncias historicamente construídas por grupos de pesquisadores. Trata-se, em uma última análise, de critérios de verdade do grupo. Isso ocorre porque a contabilidade é uma ciência social, né, social aplicada, e seus paradigmas derivam de elementos socialmente construídos. Os critérios dos argumentos de autoridade normalmente utilizados para o julgamento são a base dogmática, a base de autoevidência e a base científica. Eu até estou pensando em deixar esse tema para um próximo vídeo. Daí eu repito que é essa leitura que eu fiz agora. Bom, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, só repetindo mesmo qual foi o objetivo de hoje, trazer essa ideia das 3 relações que existem numa teoria para Vernon Kahn, sendo que ele, primeiramente, no vídeo passado, né, ele trouxe essa ideia de que existem níveis distintos de teoria, né, que começa da teoria para a prática, postulados para os procedimentos, e hoje essa ideia das 3 relações, relação sintática, semântica e pragmática de uma teoria. Ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter um significado e tem que ter uma aplicação no mundo. É isso, tá? Basicamente. No próximo vídeo, então, eu tratarei sobre os critérios ou argumentos de autoridade normalmente utilizados para os julgamentos destas teorias na contabilidade. Eu fico por aqui, assista esse último vídeo aqui, onde eu gravei sobre os 3 níveis distintos, né, da teoria para a prática. Valeu!